Você sente que sua vida espiritual deu uma esfriada? Você compreende que você não é mais o mesmo? Que alguma coisa durante a sua caminhada mudou e você não sente mais aquele fervor, aquela empolgação, aquele entusiasmo de servir a Deus? Hoje eu gostaria de tratar com você sobre esse tema, restaurando o fervor espiritual. Fique comigo e me aguarde, porque eu tenho uma mensagem que vai abençoar a sua vida. Romanos capítulo 12, versículo 11, nos diz o seguinte, na tradução NVI. Nunca lhes falte o zelo, sejam fervorosos no Espírito, sirvam ao Senhor. Nós sabemos que no Apocalipse, a igreja de Laodiceia, o Senhor ele fala de 3 temperaturas espirituais na vida do cristão. Fala de ser quente, fala de ser frio e fala de ser morno. A mornidão espiritual o Senhor reprova, porque é aquele patamar onde há um conformismo, onde não há mais desejo de crescimento, onde se conforma com aquilo que já teve e aquilo que já conheceu do Senhor. Não é disso que eu estou tratando. Eu estou tratando de pessoas que entendem que esfriaram no seu zelo, no seu amor para o Senhor. E zelo aqui na palavra quer dizer entusiasmos, quer dizer fervor de coração, quer dizer pessoas que estão realmente empolgadas, entusiasmadas, dedicadas a Deus. Unidade da igreja só acontece onde há fervor espiritual. Conversão de alma só acontece onde há fervor espiritual. Manifestação dos dons espirituais. Paulo escreve a Timóteo, na tradução NVI, e diz: oro para que você desperte, ou desperte a chama do dom de Deus que há em ti. Ou seja, os dons têm uma chama. Os dons operam em um fervor espiritual. Outra coisa que não acontece num ambiente de frieza é a libertação de oprimidos. Os discípulos foram expulsar o demônio de um jovem e eles ficaram impressionados porque não puderam expulsar aquele demônio. E Jesus disse que a casta que só sai com jejum e oração, com vida devocional dedicada. Então, existem grandes prejuízos quando eu e você estamos frios espiritualmente. Outro prejuízo é a santificação. Quem não lembra de Isaías capítulo 6, onde a Bíblia diz que Isaías já estava exercendo todas as funções dentro do templo, aí a Bíblia diz que ele vê o Senhor, e ele tem uma visão deslumbrante de Deus. E mesmo servindo no templo, Isaías nos surpreende, quando ele vê a glória de Deus, ele dá um grito: ai de mim, que sou um homem de impuros lábios, e habito no meio de um povo de lábios impuros. Que chocante isso! Isaías já estava servindo a Deus, já era profeta, mas existem pecados que a gente não consegue nem se dar conta deles. Existem situações na nossa vida que a gente não consegue tratar elas na frieza. Somente no ambiente de fervor espiritual é possível acontecer a santificação. Então aqui eu listei 4 passos que precisamos dar para ter uma vida fervorosa. Agora você vai se surpreender. Eu não vou falar com você de coisas novas. Nós vivemos hoje, infelizmente, aquilo que Paulo escreve a Timóteo, que nos últimos dias as pessoas estariam com comichão de ouvidos, estariam de um lado para o outro procurando coisas que agradam. Nós hoje estamos cheios de bíblias de estudo, cheios de traduções. O povo de Deus está procurando por novidades, mas temos que voltar às coisas simples da Bíblia, às coisas simples e básicas da Bíblia. Não podemos desprezar. Charles Spurgeon diz que alguns pastores, ao invés de colocar comida nos arbustos, nos lugares baixos para as ovelhas comerem, coloca-se em pinheiros, onde só girafas podem alcançar. As coisas de Deus são simples e às vezes nós complicamos. Vamos ver então 4 passos que precisamos para ter fervor espiritual. Nenhum deles vão te surpreender, só que precisa se colocar em prática. Eu, como pastor, tenho ensinado a igreja nesses longos dos 10 anos e tenho aprendido que ovelhas não aprendem tão rápido. Elas ouvem, elas concordam, mas são vagarosas em colocar em prática. E o que vai mudar a nossa vida é a prática da palavra, não é saber dela, nós precisamos praticá-la. E a primeira coisa que eu vejo que nós temos que restaurar o nosso fervor espiritual está aqui em Apocalipse, querido, no capítulo de número 2, no versículo de número 5. O Senhor diz para aquela igreja: olha, eu tenho contra ti que abandonastes o seu primeiro amor. Sê, pois, zeloso
arrependa-te e volte às primeiras obras. Primeira coisa que nós precisamos ter para que o fervor espiritual seja restaurado na nossa vida é arrependimento. Agora, muitos pensam que temos que nos arrepender só em relação a pecados. Nós temos que nos arrepender pela nossa falta de amor. Isso também é pecado. Nós temos que realmente não estarmos conformados, como diz Romanos capítulo 12, versículo 1, 2, que nos chama a não nos conformarmos com este mundo. Pedro diz que nós temos que desejar ardentemente o leite espiritual. Nós temos que ter fome de Deus, sede de Deus, desejo de crescimento. Nunca estarmos conformados, sempre queremos nos aproximar do Senhor, porque Deus tem muito a nos revelar. Então, você não pode estar feliz na posição que você está. Você precisa realmente buscar em você uma inquietação, uma indignação suficiente para que você inicie o processo de restauração espiritual na tua vida. Uma outra coisa que eu vejo, queridos, que é fundamental é a oração. Agora presta atenção comigo. A Bíblia diz que os discípulos já haviam vivenciado muitos milagres, andaram com Jesus. E Jesus disse para eles ir para Jerusalém, ficar em Jerusalém, até que do alto eles fossem revestidos de poder. O Espírito Santo veio, encheu naquele lugar, e a Bíblia diz que ali eles ganharam muitas almas para Jesus e fizeram muitas coisas. Mas no capítulo 4, a Bíblia diz que Pedro e João foram chamados pelo Sinédrio e foram ameaçados em não falar mais no nome de Jesus. Disseram, vocês não podem falar mais nesse nome. Sabe o que me chama a atenção, irmãos? Que Pedro, ele entendia uma coisa, existe a possibilidade de intimidação espiritual. Aquilo que aconteceu com Elias. Elias era um homem fervoroso, mas a Bíblia diz que ele se sentiu intimidado por Jezabel. E Pedro reconhecia o poder da intimidação. Ele sabia disso, ele havia negado Jesus 3 vezes, ele foi intimidado por 3 vezes na sua vida. E ele sabia que aquelas ameaças poderiam trazer timidez no trabalho do reino. E ele se reúne com a igreja, eles relatam à igreja a ameaça que eles haviam sofrido dos maiorais dos fariseus. E a Bíblia diz que então eles oraram unânimes, eles se reuniram em oração e clamaram ao Senhor, dizendo para que Deus considerasse aquelas ameaças e concedesse novamente ousadia, intrepidez para anunciar a palavra do Senhor. A Bíblia diz que tremeu-se aquele lugar e Deus lhes concedeu poder e eles anunciavam ousadamente a palavra do Senhor. Nós precisamos falar de Cristo de forma ousada, intrépida. Muita coisa acontece em nossas vidas que rouba a nossa ousadia. Problemas familiares, problemas do casamento, problemas financeiros, questões culturais, queridos, questões de todas as ordens, nos tira a nossa autoridade. E falar de Jesus sem ousadia nós até falamos, mas não surte o efeito desejado por Deus. Precisamos estar cheios do Espírito Santo para testemunhar com ousadia a palavra do Senhor. Fazer a obra de Deus sem ousadia dada pelo Espírito Santo é uma coisa que vai dificultar muito o trabalho do reino. Outra coisa que eu percebo aqui, para que eu e você possamos restaurar o nosso fervor espiritual, é leitura, meditação e ouvir a palavra de Deus. Veja que não estou falando de coisas novas com você. São coisas simples. Paulo, escrevendo a Timóteo, 2 Timóteo, ele diz o seguinte: toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, redarguir, para corrigir e instruir em justiça, para que todo homem seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Observe você que a palavra de Deus, a meditação, o estudar da palavra de Deus, nos torna prontos e aptos para toda boa obra. Também o Senhor fala em Jeremias capítulo 23, versículo 29, não é a minha palavra como fogo, como martelo que esmiuça a penha. Também olhamos no Novo Testamento aqueles discípulos que estão voltando frustrados, indo no sentido ao contrário de Jerusalém para Emaús, e eles estão comentando sobre a morte do Cristo, e Jesus já chega àqueles discípulos e começa a conversar com eles. Eles ainda não haviam percebido que era Jesus, mas quando eles percebem que Jesus se retira, eles nos falam uma coisa interessante. Eles dizem o seguinte: nós não nos sentíamos arder o nosso coração enquanto ele falava conosco. Nós temos que ter ardor, queridos. Nós temos que ouvir a palavra de Deus com ardor no coração. A palavra de Deus tem que ferver em nós. Nós precisamos ferver diante da palavra de Deus. Nós precisamos realmente ter essa palavra fervendo no nosso íntimo. Ler a Bíblia diariamente, se alimentar da palavra de Deus, meditar na palavra de Deus, é coisa que mantém a chama acesa do Espírito na nossa vida. A quarta coisa que eu listo aqui para que nossa vida esteja fervendo, para que tenhamos fervor espiritual, é algo muito conhecido de vocês também, Hebreus capítulo 10, versículo 25.
Não deixamos de congregar, como é costume de alguns, mas admoestemos uns aos outros, ainda mais que se aproxima aquele dia. Tira uma brasa do meio de um braseiro e separa ela para você ver o que acontece. A Bíblia também diz, em 1 Pedro capítulo 5, que o diabo ele é como um leão que ruge e anda ao derredor. Você já viu como o leão faz para atacar um animal? Ele tem que esperar esse animal sair do bando, esse animal se isolar, ou está doente para atacá-lo. O leão não ataca animal no meio do bando, animal junto. O diabo, para poder atacar alguém e destruir essa pessoa, precisa afastar ela da comunhão, precisa afastar ela da congregação. Você precisa congregar, você precisa estar junto, você precisa estar ativo, participando da vida da igreja, bem entrosado naquilo que a igreja faz. E isso vai fazer com que você tenha fervor espiritual. Que Deus possa abençoar a sua vida e que você possa praticar esses 4 passos. Eu te garanto, o fervor da sua vida vai voltar. Você vai voltar a sentir entusiasmo para servir a Deus. E tudo quanto você fizer para o Senhor será debaixo de zelo, será debaixo daquilo que Deus nos pede. Deus abençoe sua vida.